Bom dia, vamos entrando. Já entrei aqui no Instagram também. Bom dia, bom dia, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por mais um café com elas. Deus é bom, Deus é bom. E a sua misericórdia, ela tem estado sobre nós de uma maneira tão linda, tão incrível. Vai entrando aí, mulheres. Eu vou... Bom dia, pastora Sandra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco mais essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meninas, vocês estão vendo a minha carinha, né? Minha carinha de cansada. Nossa. Não, realmente, hoje eu tô muito cansada. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, uma palavra que veio assim muito forte, sabe, ao meu coração ontem. Cris, que delícia você aí! Nossa, saudades também, viu? Levi deve estar lindo e enorme, né? Mas deixa eu falar com vocês, ontem o Miguel veio pra casa, né? Graças a Deus, graças a Deus. Só que, sabe, e ontem assim, tava os três, né? Os três aqui. Dormiram os três embaixo das asas da mãe. Paulo Roberto também veio à noite. Tava Luísa, Marcela, a casa inteira. E ele teve alta ontem na hora do almoço. E, gente, a loucura que é pra arrumar um home care, sabe? E assim, eles mandam todo o medicamento, aí separar aquele tanto de medicamento. E vai vir enfermeira 4 vezes no dia. Mas assim, ontem... E tinha 21 dias, né, gente, que eu não dormia com o meu marido. Tinha 21 dias, porque a gente só encontrava revezando no hospital. Mas ontem, a hora que eu deitei, gente, mas me veio um cansaço, mais um cansaço tão grande. Eu falei, meu Deus, e sabe o que eu quero falar pra vocês? Sabe, a gente precisa ser mulheres diferentes. A gente precisa ir além dos púlpitos. A gente precisa ir além dos altares. Sabe como que a gente precisa ir além dos púlpitos, ir além dos altares? Hoje eu quero falar dessas mulheres guerreiras que têm filhos doentes, que têm filhos especiais, e muitas vezes nós ignoramos isso. Nós achamos que isso não é um servir, mas eu quero falar para vocês. Hoje eu quero, sabe, ser usada para falar com você. Se você, mulher, está do lado de alguma mulher que tem algum filho especial, que lida com algum filho doente, que tá há mais tempo, sabe, nesse processo, olha, faça um bolo, leva para ela na casa dela. Talvez ela precise de uma faxina, vai dar uma faxina na casa dela. Talvez ela precisa de ganhar uma caixa de bombom. Talvez ela precisa de algo que para você é pouco, para mim é pouco, mas algo que vai fazer toda a diferença na vida dela. Ah, queridas, isso veio tão forte hoje ao meu coração, diante do meu cansaço. E olha que o meu cansaço é tão pequeno diante de mulheres guerreiras que enfrentam, sabe, coisas assim tão difíceis. Eu me sinto pequena, sabe, gente? Eu fico até assim com vergonha de falar que eu tô cansada. Eu fico com vergonha. Eu vou falar uma coisa pra vocês, porque Deus, Ele tem sido tão bom com a gente, sabe? Não tem nos faltado nada. Ele tem mandado tudo a tempo e a hora. Mas eu tô tão cansada. Agora imagina essas mulheres que talvez estão com filhos no hospital há mais de 1 mês, há mais de 2 meses. Essas mulheres que têm filhos acamados. Ontem mesmo eu conheci a enfermeira que veio aqui em casa. Ela tem um irmão, gente, de 29 anos, que sofreu um acidente de moto e hoje ele vive em cima de uma cama, sabe? Com traqueostomia, tudo na total dependência. Ah, meninas, em nome de Jesus Cristo, vamos sair dos púlpitos, vamos sair dos altares, vamos fazer o bem, sabe? Vamos fazer o bem em nome de Jesus Cristo, gente, em nome de Jesus Cristo. Vamos parar de achar que o evangelho para ser feito é um evangelho que precisa de pessoas aplaudindo, é um evangelho que precisa... Não, gente, o evangelho de fato e de verdade, ele não precisa ser visto por pessoas.
O evangelho de fato e de verdade, ele precisa ser visto pelo próprio Deus, que ama quando você cuida de um filho. E eu vou ainda mais longe, não precisa ser filho de Deus não, pode ser criatura, porque quando você faz isso para uma criatura de Deus, você tem a oportunidade de exalar Jesus Cristo através das obras das suas mãos. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para você hoje, sabe? Que o teu coração não seja insensível à dor dos outros. Em nome de Jesus Cristo, que o nosso coração, mulheres, não seja insensível à voz dos outros, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, não ser, sabe, essas mulheres religiosas que só quer pregar o evangelho, mas não sentir a dor do outro. Eu peço ao Senhor nessa manhã que haja essa compaixão em nós, porque eu estou experimentando um cansaço que é muito pequeno diante de mulheres guerreiras que têm passado dias difíceis, mulheres que não voltam com o filho para casa igual eu voltei, mulheres que não têm a cura do filho igual eu tive a cura do meu filho, por isso que eu me sinto pequena. Então, vamos fazer isso, vamos fazer diferença em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Pai, obrigada por mais um café com elas, mais um tempo de estudo na Tua palavra que nos fortalece, que nos levanta. A Tua palavra que é tão viva, que é tão eficaz, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que é uma espada de dois gumes para, de fato e de verdade, fazer, sabe, diferença, Senhor, na nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, venha nos ensinar. Estamos aqui, Deus, todas assentadas ao redor dessa mesa, esperando, Deus, o alimento que vem de Ti, Pai. Pai, estamos aqui, Deus, em lugares iguais, somos mulheres, ó Deus, filhas do Senhor. Que nós possamos sentar nessa mesa considerando uma superior a outras, Pai, e entender que o que nos alimenta é a Tua porção, que o que nos alimenta é o Teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir nessa manhã, Pai, tira, Senhor, a hipocrisia da religiosidade dos nossos corações. Tira, Deus, a vaidade dos nossos corações. De muitas vezes, ó Deus, queremos ensinar coisas reveladas, coisas grandes, e a gente não oferece, Deus, muitas vezes nenhum bolo, Deus, para a pessoa que está do nosso lado sofrendo, Pai. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, que nessa manhã o Senhor nos transforme mais um pouco à imagem e semelhança de Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vou tirar os comentários aqui para que a gente possa continuar e vamos lá. Bem, a palavra hoje é uma palavra que o Senhor me deu ela nesse tempo difícil. Uma palavra poderosa, muito poderosa, que eu creio que ela vai fazer uma revolução na sua vida. Se você se apegar a ela e se você deixar ela criar raízes no teu coração, ela vai fazer diferença na tua vida. Rompendo em fé. Bem, quero lembrar vocês que o Mulheres Ensinando Mulheres, ele não dá o peixe. O Mulheres Ensinando Mulheres, ele foi criado para ensinar outras mulheres a pescarem. O que é isso, séries? Nós estamos aqui para mergulhar na palavra de Deus, para que através da palavra de Deus nós possamos ser esses vasos de honra nas mãos do Senhor. Mulheres que ensinam não apenas através de abrir os lábios para falar da palavra, mas mulheres que ensinam com as nossas ações, mulheres que ensinam com as nossas reações, mas temos como base no Mulheres Ensinando Mulheres a verdade da palavra de Deus. E hoje esse assunto é muito importante porque nós muitas vezes na caminhada cristã, nós tem um determinado ponto da nossa vida que a gente, em vez de romper em fé, a gente rompe em força, a gente rompe através do sucesso profissional, a gente rompe através da fama, a gente rompe através de um monte de outras coisas, menos rompendo em fé. E nós fomos chamadas para romper em fé. Nós não fomos chamadas para romper de nenhuma outra maneira. A palavra de Deus, ela nos instrui dia após dia a rompermos em fé.
E essa distância, né? Esse desvio do caminho de não andar rompendo em fé, o que acontece? Muitos, eu percebo que não seguem os planos de Deus, não escolhem andar nos caminhos dele por falta mesmo de conhecerem a Deus, de conhecerem de fato e de verdade quem ele é, e muitas vezes ainda por limitar, achar que conhece a Deus, mas que não é só conhecer a Deus. Deus, ele é eterno. Deus não tem limite. Deus é muito, muito, muito maior do que a nossa mente consegue compreender ou imaginar. Então, nós achamos que conhecemos o Senhor, nós achamos que temos experiência com o Senhor, mas nós caímos no erro de não prosseguir em conhecer ao Senhor. A vida cristã é uma vida que nós vamos desenvolver a nossa salvação enquanto nós estivermos aqui. E a maior pérola da gente desenvolver a nossa salvação é quando nós conhecemos a Deus. E por falta de conhecer a Deus, o que eu tenho percebido no nosso meio? Muitas pessoas, eles fazem da palavra de Deus a lâmpada e eles fazem de Deus o gênio da lâmpada. Eles não usam a palavra para conhecer a Deus e para, consequentemente, alinhar a vida deles ali de acordo com a vontade de Deus. Eles acham que Jesus Cristo veio para se adequar à nossa vida, mas, na verdade, Jesus Cristo não veio para se adequar à nossa vida. Jesus Cristo veio para que nós possamos nos adequar à vida dele. O evangelho não veio para ser mais um mandamento na nossa vida. O evangelho veio para que nós pudéssemos ter ele na nossa vida. Para isso que o evangelho veio. Outra coisa, meninas do Instagram, eu sinto falta do coração de vocês. É muito difícil estar aqui sem ver ninguém. Não, vocês acreditem o tanto que isso é difícil. Eu sinto falta de olhar para a carinha de vocês, por isso eu preciso desses corações aqui que vocês estão recebendo. Eu preciso que esses corações se levantem aqui para que vocês falem sinceros, a gente tá entendendo o que eu tô falando com vocês, por favor. Então vamos lá, obrigada. E por falta de conhecer a Deus, qual que é a consequência da gente não conhecer a Deus? A gente não confia em Deus. Amadas, quem não conhece, não confia. Quem não conhece, não confia. Eu contei já a história uma vez, eu dava esse testemunho, tem muito tempo que eu não dou. Há muitos anos atrás eu comecei a estudar a palavra de Deus. Eu ia numa joalheria e eu estudava a palavra com 2 funcionárias dessa joalheria. Isso tem uns 8 anos atrás. A gente ia um dia da semana, era 7h30 da manhã, não lembro qual dia mais. Mas eu conheci essas mulheres assim, eu me ofereci para ir lá onde elas trabalhavam e ensinar a palavra de Deus para elas. E ali elas chamaram uma vizinha de loja, que era um mini shopping assim, e hoje essas 3 mulheres viraram minhas melhores amigas. Olha o quanto a palavra de Deus faz amigos fiéis. Viraram minhas melhores amigas, mas no início, quando eu comecei a ir naquela joalheria, vocês acham que se eu virasse para elas e falasse assim, ai, deixa eu levar esse brinco aqui pro meu marido ver? Lógico que não. Elas não me conheciam, elas não confiavam nas séries, elas não conheciam. Mas, gente, foi passando um tempo, era até engraçado. Elas falavam assim, ai, leva isso pro seu marido ver, leva aquilo pro seu marido ver. Eu falava, ai, gente, vocês têm que me ajudar. Por quê? Porque elas passaram a ter uma intimidade tão profunda comigo que elas passaram a confiar em mim. E quando nós confiamos, sabe, numa pessoa, nós entregamos coisas valorosas para ela. E a coisa de mais valor que você pode entregar para Deus é a sua vida. É confiar os seus caminhos a Ele. Nós não temos nada que Deus não tenha nos dado, né? A palavra de Deus fala que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Por isso, agora a sua vida foi Deus que te deu, mas Ele não vai pegar a sua vida e vai controlar a sua vida de uma maneira obrigatória, não. Você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor todos os dias da sua vida. E a gente cai aqui em Provérbios 3, versículos 5 e 6, né? Que fala,
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui na versão NVT fala desse jeito, olha. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Ou seja, apenas quando você buscar ao Senhor em tudo que você fizer é que ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Se você não buscar o Senhor, ele não vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Sabe por quê? Porque Deus, ele não se revela para quem não o busca. Não, Deus, ele coloca os planos dele diante de nós. Ele coloca os planos dele assim diante de nós. Mas eu quero te falar algo nessa manhã. Ainda que você saiba, talvez você já teve a revelação dos planos de Deus para a sua vida, mas ainda que você não tenha condições de cumpri-lo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não vai cumprir os planos de Deus com aquilo que você tem. Você vai cumprir os planos de Deus através da sua fé em Deus. Por isso que ele nos ensina que sem fé é impossível agradá-lo. Não tem como, porque você não vai cumprir os planos de Deus porque você tem ou porque você não tem, porque você é ou porque você não é. Você vai cumprir o plano de Deus pela fé. É necessário essa proximidade dele, esse contato com ele. Séries, como é feito esse contato? Os 3 tempos básicos na nossa vida, que eu sempre tenho ensinado vocês. Tempo com Deus, tempo na palavra e tempo com os irmãos. Ah, amadas, isso é um tripé, tá? Isso é um tripé. Não caiam no engano de achar que se faltar um desses 3 tempos, você vai conseguir. Você não vai conseguir. Olha, tempo com Deus, tempo na palavra e tempo com os irmãos. Por isso que congregar é um mandamento bíblico. Olha, eu quero testemunhar algo para vocês. Nesse tempo difícil que nós passamos por aqui, os irmãos nos sustentaram de uma maneira que eu fiquei impressionada. Amadas, eu tenho mulheres fazendo 40 dias de jejum e oração pelo meu filho. Sabe, eu tenho homens e mulheres jejuando pelo nosso filho, talvez de uma maneira a qual eu não jejuaria. Sabe por quê? Porque nós temos congregado, nós temos buscado relacionamento, nós temos investido em vidas, porque isso agrada ao coração de Deus. Ah, Séries, mas eu deixei de ir na igreja porque... Ai, querida, você deixou de ir na igreja por decepção com homens? Deixa eu te falar uma coisa, vá na igreja e faça diferente. Vá na igreja e faça diferente do que as pessoas fez com você, mas não deixe de cumprir o mandamento de Deus por algo que o homem fez, se sentindo Não faça isso. Esses 3 tempos é necessário na nossa vida e eu quero falar algo para vocês. O que os irmãos, né? A gente tem visto muitas lutas. Gente, eu faço parte de um grupo de pastoras, de líderes a nível Brasil. Tenho até mulheres de fora. E nesses últimos dias, 3 de nós estávamos no hospital. 2 de nós e uma filha de uma pastora. Estávamos internadas. E Deus foi tão bom que as 3 tiveram alta, né? No mesmo dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, agora, por quê? Nossa, eu tô arrepiada aqui, gente. Por que Deus está permitindo isso? Eu vou falar para vocês. Por que Deus está permitindo isso? A palavra de Deus diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha, Deus está permitindo muitos sofrimentos no nosso meio, sabe por quê? Para que nós possamos aproximar dEle. O sofrimento, ele nos aproxima de Deus. E, infelizmente, ele nos aproxima de Deus. E sabe por que Deus tem ansiado que a gente se aproxime dele? Porque os dias são maus. E não vai melhorar, queridas.
Os dias são maus e não vai melhorar. Mas existe algo que pode melhorar e que vai melhorar. É na escassez, é na miséria, é na dificuldade que nós experimentamos a presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Eu quero falar algo para vocês, amadas. A minha carne está desfacelada. Eu tô cansada, mas existe dentro de mim uma presença tão real, uma presença tão forte. Nestes últimos tempos eu tenho tido tantas revelações e um mover tão sobrenatural dentro do Senhor, dentro de mim, que eu quero falar para vocês. Eu tenho experimentado um poder que se manifesta na minha fraqueza. Na minha fraqueza. E quando eu falo para vocês a necessidade desses 3 tempos na nossa vida, é porque você precisa ter tempo com Deus. Você precisa ter tempo na palavra. Na palavra. O meu chamado é levar as mulheres a amarem a palavra de Deus. Porque uma vez que você ama a palavra, você ama Jesus Cristo. E sabe por quê? Eu vou te contar por quê. 2 Timóteo 2, versículos de 11 a 13, diz assim: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Presta atenção. A que ele permanece fiel? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não nega a palavra. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Ele não nega a palavra. Tudo que está escrito na palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Ele é fiel, não é aos nossos pecados. Ele não é fiel aos nossos erros, não. Ele é fiel à palavra. Por isso que é por fé. Por isso que não é por aquilo que vemos. Por isso que não é por aquilo que sentimos. A nossa esperança em Deus, ela não pode ser dimensionada pelo que vemos, mas por aquilo que cremos. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso demais. O nosso coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Assim diz o Senhor. E a nossa esperança de dias melhores não estão nas coisas que nós conseguimos ver. A palavra de Deus fala aqui em 1 Coríntios 15, 19 assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Agora eu quero testemunhar isso mais uma vez para você, que nós não rompemos pela nossa força, nós não rompemos pelo que nós temos, nós rompemos pela fé. Eu recebi uma palavra na minha vida há mais de 21 anos atrás, e eu quero falar algo para vocês. Quando eu recebi essa palavra na minha vida, eu estava abandonada, né? Eu tinha sido deixada. Eu estava com uma filha de 1 ano, caindo os cabelos da cabeça pela ausência do pai, pela confusão da nossa vida. E eu me lembro que eu fui fazer um seminário que chamava Veredas Antigas. E ali naquele seminário, no momento mais improvável da minha vida, eu recebi uma palavra. E a palavra era ali do Salmo 92, versículos 14 e 15, que diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Por isso, querida, eu quero te falar algo. Talvez você está passando um dos momentos mais difíceis da sua vida e você recebeu uma palavra de Deus. Eu quero te falar. Agarre nessa palavra, não é por aquilo que você tem, não é por aquilo que você está vendo. Quando a palavra é de Deus, ela te traz uma paz no seu coração, que excede todo o nosso interior. E essa palavra, ela não vai se cumprir por causa daquilo que você tem. Ela vai se cumprir pela fé que você tem em Deus. E quando eu recebi aquela palavra ali, deixa eu te falar uma coisa, eu não busquei por ela, mas eu passei a buscar a Deus. Eu passei a buscar a Deus, sabe por quê? Porque não temos que buscar um milagre, mas nós temos que buscar aquele que faz o milagre. Nos perdemos quando buscamos o milagre.
Nos perdemos, porque se você começar a buscar um milagre, você vai começar a olhar para a circunstância, você vai começar a olhar para aquilo que você tem, você vai se perder. Mas nós nos achamos cada dia mais quando nós buscamos a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus através da palavra, sabe o que vai acontecer? A nossa fé vai sendo fortalecida, os nossos olhos começam a ser abertos, as escamas começam a cair e a gente começa a ver, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Quando nós buscamos a Deus constantemente, quando nós prosseguimos em conhecer a Deus, a nossa fé vai aumentando. E eu posso te falar algo que eu tenho vivido este tempo, que Deus vai trazer uma palavra maravilhosa ao meu coração para compartilhar com vocês. O milagre, ele não nos sustenta. Guarda isso no teu coração, mulher. O milagre, ele não nos sustenta, mas a palavra de Deus, ela nos sustenta dia após dia, porque ela é a única que nos levanta, nos fortalece e nos ajuda a romper em fé. Amém? O milagre não te sustenta, mulher, ele não te sustenta. Por isso que a nossa vida, quando o Senhor fala, né, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Descansa no Senhor e espera nele. Amadas, como que nós vamos agradar do Senhor em dias difíceis se não for pela fé? Como nós vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele se não for pela fé? Como nós vamos descansar no Senhor e esperar nele com um monte de gente irritando o nosso lado, com um monte de gente fazendo coisas terríveis do nosso lado, se não for pela fé? Mas quando nós nascemos de novo, nós não nascemos carnalmente falando, não. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos no Espírito. A vida pela fé, ela não é vivida na carne. A vida pela fé, ela é vivida no Espírito, porque nós somos um Espírito, nós habitamos num corpo e nós possuímos numa alma. E aqui em Romanos 8:8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diante disso, não rompemos na nossa força, rompemos com a nossa fé. Rompemos com a nossa fé. Deus usou a boca do profeta Zacarias ali no Velho Testamento para dizer: não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. E eu posso falar para vocês com autoridade, mulheres, para ser movido pelo Espírito, você precisa de fé. Você não precisa de força. Você não precisa de força. Para ser movida pelo Espírito Santo de Deus, você precisa de fé. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas sem humildade e sem mansidão nós não vamos compreender isso, não vamos. Sabe por que existem muitos desigrejados? Sabe por que existem muitas pessoas decepcionadas, que param de ir na igreja, que param de seguir a Deus, né? Conhece a palavra e para de andar naquele caminho? Porque elas não suportam e não têm humildade o suficiente para se sujeitarem ao processo. E eu vou falar para vocês como é esse processo. Muitas pessoas se perdem na caminhada com Deus, se perdem na vida com Deus, porque não têm a revelação de que a vida com Deus, o chamado com Ele é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Deus é assim. Primeiro, Ele te desestrutura, Ele te deixa lá no chão. E depois é que Ele te chama. Sim, geralmente é isso que acontece. Na maioria das vezes é isso que acontece. Primeiro ele te desestrutura, sabe? Muitas vezes ele permite, você viu que não, tô no pó, não, tô acabada, não aguento mais. É aí que Deus te chama, querida. Não espere você estar forte para ele te chamar. E eu vou te mostrar o quanto isso é diferente do mundo, porque no mundo não, né? No mundo, enquanto você tá ótima, que você cresceu horrores, é que você é considerada boa, é que você é qualificada, que você é honrada, mas não tem nada a ver com a vida com Deus.
Vamos lá, Isaías 6. Eu vou mostrar isso para vocês. Isaías 6, nós vamos ler do 1 ao 8, que fala assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, isso é Isaías falando, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, ele tocou a minha boca e ele disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Presta atenção, eu vou te falar quem era Isaías. Isaías foi um profeta de Deus, um homem poderosamente usado por Deus. Mas Isaías não foi chamado por causa de onde que ele morava, por causa da linhagem real dele, porque ele tinha muito conhecimento. Não, Isaías não foi chamado por nada disso. Mas Isaías, quando ele foi chamado, Deus precisou mostrar para ele que o que ele tinha e nada era a mesma coisa. E ali naquele momento, Isaías era um jovem bonito, ele vinha de uma linhagem real, ele tinha conhecimento, ele tinha sido criado de uma maneira maravilhosa, mas Isaías teve um encontro com o Senhor. E quando ele teve um encontro com o Senhor, Deus começou a se revelar ao coração dele e mostrar que ele não era nada. A ponto dele virar e falar assim: meu Deus, agora eu estou perdido. Eu achava que eu era alguma coisa, agora eu não sou nada. Senhor, ai de mim. E ele começou a reconhecer não somente a indignidade dele, mas ele começou a reconhecer que as pessoas que estavam ao lado dele também não valiam nada. Deixa eu te dar um exemplo de algo que nós vivemos nesse tempo com o nosso filho. O nosso filho de 18 anos, o Miguel, ele é um jovem, né? De condição, ele vive com meninos que, sabe, tem tudo, né? Mas muitas vezes não tem nada. E o nosso filho também estava nesse meio. Apesar deles terem tudo, eles não têm nada. Por quê? Porque eles não têm o Senhor. E ali naquele momento, nesses dias nossos difíceis, o meu filho reconheceu que Deus não habitava ali nos amiguinhos dele milionário. Não. Deus não habitava ali nos amiguinhos dele que pegavam um aviãozinho e ia para Angra. Deus não habitava ali nos amiguinhos dele que tem carros importados, não. Deus mostrou para ele que quem atrai a presença dele é gente que muitas vezes não tem nada, mas que tem um coração quebrantado e contrito. Ah, queridas, o dia que o Miguel virou para mim e falou assim: mãe, ontem Deus me disse que ele não habita só em quem tem dinheiro, mas ele habita, mãe, em pessoas simples. E ontem eu experimentei esse mover aqui com 2 amigos, que eram amigos nossos, que foram no hospital orar para ele. Assim aconteceu com Isaías. Ele começou a perceber que tudo ao redor dele não valia nada. Tudo ao redor dele estava perdido. Por quê? Porque ele entendeu a indignidade dele como tendo uma experiência real com o Senhor. Querida, você não vai entender quem você é de fato e de verdade se você não tiver uma visão, uma revelação de quem é o Senhor. E ali naquele momento Isaías ele clamou: Senhor, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu também habito no meio de homens de impuros lábios. Aí naquele momento que ele estava desestruturado, a palavra de Deus falou que veio uma brasa, né? Um anjo pegou uma brasa viva, veio, tocou ali nos lábios de Isaías. E fala que ali ele foi perdoado, a iniquidade dele foi tirada. Gente, vocês conseguem imaginar a fraqueza de Isaías nessa hora? Vocês conseguem visualizar o quanto que Isaías estava acabado? Quanto que eu acho que Isaías falou assim: não, acabou, né? Agora não tem jeito pra mim, não. Gente, agora caiu por terra, gente. A mesma coisa que aconteceu com Paulo, aconteceu com Isaías. Ei! Escute o que o Senhor está falando, mulheres. A mesma coisa que aconteceu. Deus primeiro desestrutura para depois ele chamar.
E ali naquele momento, quando ele estava totalmente desestruturado, ali naquele momento, quando ele estava totalmente falado assim, meu Deus, tudo que eu tenho não vale de nada, não vale de nada. Aí o Senhor vira para ele e fala assim, Isaías, a quem eu vou enviar? Isaías, quem há de ir por nós, Isaías? Yes. E Isaías, na fraqueza dele, virou para o próprio Deus e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, mulher, na condição que você está hoje, talvez você esteja desestruturada, talvez você esteja passando por o período mais difícil da tua vida. Você precisa ter fé o suficiente para virar para Deus e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Cumpra os teus planos através de mim, porque eu entendo que não é por força, não é pelo que eu tenho, mas é pela fé. Eu só vou romper em fé. Sabe por quê? Isaías não foi porque ele tinha algo, Isaías foi porque ele creu no chamado de Deus. Ele creu no chamado de Deus. Isaías não se perdeu no meio do caminho. Isaías não se perdeu na desestrutura. Quantos e quantos homens e mulheres estão deixando o caminho de Deus? Sabe por quê? Porque são tão desestruturados e ali acha que a força tá neles. Acha que quem vai fazer diferença é eles. Mas eu falar uma coisa com vocês, não tem a ver com isso. Quem vai fazer diferença é o Senhor, é o Espírito, seu Espírito de Deus se movendo em nós. Porque não é por força, não é por poder, é pela fé, é pela fé. Olha, queridas, Deus é diferente do mundo. Primeiro ele nos desestrutura, depois ele nos chama. Sabe por quê? Porque ele não chama aqueles que já acham que estão capacitados. Não, ele capacita aqueles que escolhem se humilhar diante dele. Ele capacita aqueles que estão de coração quebrantado e contrito e bate no peito e fala, eis-me aqui, Senhor. Eu não posso nada, mas eu posso tudo se você me fortalecer. Por isso é que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que não é sem força, não é sem pecado, não é sem dinheiro. Não, gente, é sem fé, é sem fé, é sem fé. Para vocês pensarem quando que começou o ministério do Senhor Jesus Cristo. Começou quando ele saiu ali do deserto, fraco. Começou quando ele estava com fome, quando ele estava ali. Depois de 40 dias passando dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que isso acontece? Porque nós não enfrentamos Satanás com a nossa força. Nós enfrentamos Satanás com o poder de Deus. E o poder de Deus é a palavra. A palavra é o poder de Deus para todo aquele que crê. A palavra é o poder de Deus. Olha, quando Daniel... Recentemente nós lemos sobre Daniel aqui, quando Daniel entrou naquele jejum, que ele teve aquela visão maravilhosa de quem Jesus era. A palavra de Deus fala assim que quando Daniel, ele teve a visão de quem de fato e de verdade Jesus era, ele fala assim, e não restou em mim força alguma. Eu não tive nenhuma força, ele fala o meu rosto ele mudou de cor. O meu rosto desfigurou aqui em Daniel 10 e eu não retive força alguma. Por quê? Porque a força dele opera na nossa fraqueza. Se tá difícil, mulher, não desista. Não desista. Você pode estar quase chegando lá. Por favor, não desista, não desista. Não desista. Amadas, vocês lembram de Sansão? Vocês lembram de Sansão? Sansão, ele foi um homem cheio de força, né? Deus deu para ele uma força maravilhosa, mas ele não cumpriu o chamado de Deus, ainda sendo forte como ele era. Sabe por quê? Porque o poder que Deus deu para ele, que era a força, só se aperfeiçoava quando ele reconhecesse que por ele mesmo ele não ia conseguir nada. E Satanás destruiu Sansão. Sabe por quê? Porque ele achava que era forte. E ele se perdeu. E onde que ele se perdeu? Na sua força. No chamado dele. E sabe quando que esse poder de Deus veio sobre Sansão novamente? Quando ele estava fraco, quando ele estava sem olho, quando ele estava muito fraco, foi que o poder de Deus se aperfeiçoou nele novamente. Mas era tarde demais. Ele chegou a perder a própria vida. Agora deixa eu te falar, você não precisa perder a própria vida. Você pode, a partir de hoje, voltar a obedecer.
Muitos acham que Dalila, olha, deixa eu te falar uma coisa, a diferença de você romper na força e de você romper na fé. Enquanto você rompe na sua força, você acha que a sua luta é contra carne, mas a sua luta não é contra carne. A sua luta não é contra nenhuma pessoa. A sua luta é contra principados e potestades. Por isso que muitas vezes você está desgastada, lutando contra alguém que você está achando que pela sua própria força você vai vencer. Para de lutar contra a pessoa errada, mulher. A sua luta não é contra carne, ela não é contra sangue. A sua luta é contra principados, é contra potestade, é contra dominadores desse mundo tenebroso. Tem gente que não tem essa revelação e acha que Sansão foi destruído por causa de Dalila. Mas deixa eu ler esse texto aqui para vocês em Juízes 16, versículos 23 até o 30. Vamos ler. Então, os príncipes dos filisteus, isso aqui, gente, Sansão já estava preso, já estava sem os olhos, ele já tinha sido vencido pelos filisteus. Ele foi levantado para destruir os filisteus, tá bom? E aqui ele tinha sido destruído por eles. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagon, e para se alegrarem. E eles diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Vendo o povo, eles louvaram ao seu Deus, porque eles diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Presta atenção. Aqui, eles estavam glorificando a quem? Ao Deus deles. Quem que era o Deus deles? Era Dagon. Porque ele, Dagon, usou Dalila. As potestades, os principados, chamado Dagon, usaram Dalila para entregar Sansão nas mãos dos filisteus. Não teve nada a ver com Dalila, nada. Dalila foi simplesmente um instrumento usado nas mãos de Dagon, que era o príncipe ali das trevas. Para quê? Para destruir Sansão. Ah, queridas, para de fazer força errada. Para de lutar contra as pessoas que estão do teu lado. A tua luta não é contra carne, não é contra sangue. A tua luta não é contra o teu marido, não é contra a tua sogra, não é contra o teu patrão, não é contra os teus filhos, não é contra a tua liderança. Não, a tua luta é contra principados e potestades. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. Fala assim, que eles, agradecer a Dagon, o Deus deles. Isso aqui é algo que eu vou abrir um parênteses para ensinar para vocês. Todas as vezes que está escrito Deus na Bíblia com letra minúscula, está se referindo a algum principado, alguma potestade. Deus com letra minúscula está se referindo a algum principado, alguma potestade. Por isso, meninas, não podemos escrever Deus com letra minúscula. Deus não se escreve com letra minúscula. Deus só se escreve com letra maiúscula, porque todas as vezes que escrevemos Deus com letra minúscula, a Bíblia se refere a principados e potestades. Fecha parênteses. Então, aí o que aconteceu? Eles chamaram Sansão, e mandaram vir Sansão para quê? Para se divertir. Para se divertir. Sabe por quê? Porque quanto maior for seu chamado, mais Satanás vai querer te destruir. Porque quando Deus destrói um libertador, tem festa no inferno. Guarda isso no teu coração. Manda vir Sansão para que nós possamos nos divertir. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Ah, queridas, quando Satanás destrói um libertador, uma libertadora, tem festa no inferno, porque nós não fomos chamadas para aprisionar ninguém, nós não fomos chamadas para prender ninguém, nós fomos chamadas para libertar. E quando Deus, ele te chama para libertar, Satanás quer te prender para que você possa o quê? Destruir outras vidas. E você vai destruir outras vidas se você andar em força, se você achar que o seu inimigo é algo carnal. Não, é algo espiritual. E aqui a gente sabe que no finalzinho, Sansão, ele orou ao Senhor ali. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, com letra maiúscula agora, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só desta vez. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda. E ali inclinou-se com força e a gente sabe que a força voltou sobre ele e matou todo mundo, mas ele morreu. Mas você não precisa morrer.
Você não precisa morrer, sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã na sua vida e elas são a causa de você não ser consumida. Hoje você pode sair desse estudo falando, declarando, profetizando que você foi chamada para ser uma libertadora. Hoje você pode sair desse estudo e falar: eu não rompo na minha força, eu não rompo na minha força, eu rompo na minha fé. É na minha fé. Agora, presta atenção, que fé é essa, Séries? Que fé é essa? Eu não estou falando de você ter fé na sua fé. Por favor. Por favor. A fé na sua fé é um perigo. Sabe por que muitas pessoas afastam do caminho de Deus? Porque elas têm fé na sua fé. E a fé na nossa fé, ela é algo terrível. A fé na sua fé é quando você confia mais naquilo que você quer do que em buscar a vontade de Deus para sua vida. Certa vez eu fui ministrar numa igreja e ali as mulheres oravam muito, 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 muito. E ali o Espírito Santo ministrou assim no meu coração: filha, elas oram muito, mas elas não têm vida na palavra. Por isso nessa igreja está sendo levantada uma fé na fé delas. Queridas, deixa eu falar algo para vocês. Eu levei aquela palavra dura. Mas passou um tempo, uma pastora dessa igreja, ali que eu estive, estava comigo, ela se suicidou. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus permite coisas horrorosas para que outras pessoas se voltem para Deus. E o perigo da fé na nossa fé é quando você passa a confiar mais naquilo que você quer que aconteça do que no próprio Deus. E eu vou te dar um exemplo claro disso que eu tenho dado durante isso que eu passei. Nessa coisa do Miguel, né, que a gente realmente teve uma situação que a gente achou que ia perder o Miguel. Ali naquele momento eu recebia muitas palavras de pessoas que me amam, muitas palavras de pessoas que me amam. O seu filho vai sair dessa, o seu filho vai sair dessa. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, essas palavras não me sustentaram. O amor dessas pessoas pela minha vida me sustentavam, mas nenhuma dessas palavras trouxe confiança ao meu coração que o meu filho iria viver. Como assim, Séries? Porque a única palavra que ia impregnar no meu coração que meu filho ia viver é a palavra que viesse do próprio Deus. Porque eu não estou livre de nada. Por que o meu filho não podia morrer? Por que o meu filho não podia acontecer alguma coisa com ele? Ei, mulher, eu não posso ter fé na minha fé. Eu preciso ter fé na vontade de Deus. Eu preciso ter fé na vontade de Deus. E quando eu estava ali indo para o hospital com meu filho no meu colo, dando uma convulsão terrível. E quando ali aquela convulsão no meu colo, os pontos da cabeça da cirurgia dele abriu, começou a sair aquela sangueira, começou a sair aquele tanto de pus. E eu vou falar para vocês, um filho de 18 anos forte tendo convulsão no seu colo foi uma das coisas, foi a coisa mais desesperada que eu já vivi até hoje na minha vida. E ali naquele momento, eu vou falar algo para vocês, eu não orei para que Deus o curasse. Eu orei da seguinte maneira: Senhor, se isso vem do Senhor, eu recebo. Eu recebo se isso vem do Senhor. Mas se isso não vem do Senhor, eu repreendo no poder do nome de Jesus. Sabe por quê, mulher? Eu vou te contar por quê. Porque terrível coisa é você lutar contra a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que você lutar contra os aguilhões de Deus, você lutar contra a vontade de Deus, é como você dar murro em ponta de uma espada. E nós precisamos discernir aquele que nós confiamos, que não vai vir sobre nós coisa alguma que nós não possamos suportar. Ele nos ama e o amor dele é suficiente para nos manter com uma fé viva. Mas foi ali dentro daquele hospital que o Senhor trouxe uma palavra ali no Salmo 91 ao meu coração. E aquela palavra, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz. A palavra de Deus que é a minha base. É nela que a minha fé é fortalecida. Ei, mulheres, não confiem em palavras de homens. Não confiem em palavras das séries. Por favor. Por favor. Mas ali naquele momento o Salmo 91 saltou ao meu coração. E Deus começou a me dar o Salmo de manhã antes de nada acontecer. E ali ele me disse: porque você me ama, filha, eu vou livrá-lo. Porque você me ama, eu vou livrá-lo. Porque você me ama, filha, eu vou dar para ele longevidade de vida e vou mostrar para ele a minha salvação. Ah, queridas, ali naquele momento o meu coração tranquilizou. Sabe por que ali naquele momento que o meu coração tranquilizou? Porque aquela era uma palavra de Deus. Aquela não era uma palavra minha. Aquela não era uma palavra de nenhum homem carnal. Mas aquela era a palavra do próprio Deus. E eu e você não podemos caminhar em cima de palavras de homens, mulheres, não podemos. Séries, mas Deus não levanta os profetas? Sim, ele levanta os profetas. Mas antigamente Deus falava pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho. E o Filho é a palavra. Você precisa entender que é pela fé, não é pelo conforto. Não é pelo conforto, é pela fé.
Queridas, a palavra de Deus fala em João 2 que Jesus Cristo não confiava nos homens porque ele conhecia a nossa natureza. Jeremias 17, o Senhor disse: maldito do homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa pessoa que confia na palavra de homem será como um arbusto solitário no deserto, e ela não verá quando vier o bem. Ela vai morar em lugares secos do deserto, na terra deserta. Amadas, como é sério a gente liberar a palavra para pessoas que a gente não tem certeza que essa palavra veio do coração de Deus. Se você não tem uma palavra que você tem a convicção que é de Deus, por favor, para de liberar palavra para as pessoas que vão ser palavra de morte, não vão ser palavra de vida. Porque muitas vezes você se sente na obrigação de dar uma palavra. Ah, meu Deus, nós precisamos acordar, igreja. Nós precisamos acordar, igreja. Nós precisamos voltar a viver uma vida na palavra. Nós precisamos voltar a viver a vida dentro do evangelho, no evangelho real, puro e verdadeiro. Porque essa fé, ela não vem se não for pela palavra. A palavra de Deus fala aqui em Romanos 10, 17 assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ah, queridas, sem uma vida na palavra, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Hebreus 4, versículos 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Prestem atenção. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Amadas, Ele tem me ensinado que quando a nossa fé está nele, nós não precisamos temer coisa alguma. Quando você tem a palavra de Deus cravada no teu coração, você não precisa temer coisa alguma. Teve um dia ali no hospital também, que era dia do médico vir, né? Era o dia do médico vir e o Miguel tava ali feliz, esperando. Ele tava esperando você vai para casa, Miguel, e antes do médico chegar, o Senhor me deu um salmo. E onde eu fui ler aquele salmo, era ali no Salmo 112, versículo 7 e 8, que falava assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, é confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado, ele não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. E ali, gente, quando o médico chegou, ele deu uma má notícia pro Miguel. Ele deu uma má notícia pro Miguel, falou: Miguel, o seu edema ainda tá muito inchado, ainda tem risco de você ter convulsão, eu não vou te liberar mais uma semana aqui no hospital. Ah, queridas, eu sei que apesar de ser uma má notícia, até a má notícia coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui quando ele diz: não se atemorize de más notícias, ele não fala que a gente não vai ter mais más notícias. Nós vamos ter más notícias, sim. Nós teremos más notícias. Mas mesmo com as más notícias, o nosso coração precisa estar firme, confiante no Senhor. E eu quero te contar uma coisa. Ali naquele dia, chegou esse médico do Miguel. Quando foi à tarde, a Larissa me ligou falando que a Marcela, minha netinha de 1 mês, estava passando muito mal, para eu levar ela para o hospital. Nós fomos com ela para o hospital. E ali quando eu estava indo para o hospital com a minha netinha, eu só lembrava: não temerás más notícias, não temerás más notícias. E quando a Marcela voltou do hospital, eu fui levar a Isabela na dança. E passou meia hora que a Isabela estava na dança, ela me ligou: mãe, acabei de passar mal, minha pressão caiu. E veio no meu coração: não temereis más notícias. Xere, xere, canta, zoriá, labaxás. Não temereis más notícias, filha, porque o seu coração confia em mim. Não temereis más notícias, amadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera quando a nossa fé está nele e quando a nossa fé não está naquilo que nós desejamos. Nós precisamos viver um evangelho de fato e de verdade se nós queremos experimentar os sinais,
as maravilhas, os prodígios de Deus. Eu não fui uma mulher chamada para tocar a alma de outras mulheres. Me perdoe, hoje eu entendo esse chamado. Hoje eu entendo esse chamado. Ah, queridas, quantas e quantas vezes que eu chorei aos pés do Senhor. Deus, eu quero ver muitas mulheres chorando, eu quero ver multidões. E Deus me falava, você não foi chamada para tocar a alma das pessoas. Você foi chamada para tocar o Espírito. Você foi chamada para tocar o Espírito. E hoje eu quero falar para vocês, hoje eu não me movo por multidões. Hoje eu não me movo por seguidores. Hoje eu me movo em seguir Jesus Cristo. Hoje eu me movo em ser fiel a Ele. Hoje eu me movo em me diminuir para que Ele cresça, porque o meu chamado não é tocar a alma das pessoas, mas é tocar o Espírito. E só tem uma coisa que toca o Espírito, queridas, é a palavra de Deus, não é as séries. Sou apenas um vaso nas mãos do Senhor, como o Senhor também quer levar vocês a serem. Ah, queridas, eu quero te falar nessa manhã, não se esforce para ter fé. Não se esforce para ter fé, sabe por quê? Porque uma árvore, ela não faz força para dar fruto. O fruto vem consequentemente. O fruto vem, sabe como que o fruto vem, queridas? O fruto, ele vem de uma árvore que tem as raízes impregnadas ali na terra. Você não precisa se esforçar para ter fé, mas você precisa se esforçar para ter vida na palavra. Você precisa se esforçar para ter vida na palavra. Por isso que eu falo com vocês que esse livro meu aqui é o livro que eu mais amo. E graças a Deus hoje ele é o livro mais vendido. Por quê? Porque ele é o livro que ajuda vocês a lerem a Bíblia em um ano. E eu falo algo para vocês. Tudo do Mulheres Ensinando Mulheres, a renda é revestida para o ensino. Todo, é uma instituição totalmente, sabe, sem fins lucrativos. E eu mando no WhatsApp, no Telegram, os capítulos diários desse livro ali de graça para quem quer, para quem não pode. Então não existe desculpas. Não existe desculpa para você que, meu Deus, precisamos ler a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a fé na nossa fé, ela pode fazer com que nós lutemos contra a verdade, contra a vontade de Deus. Presta atenção. A fé, na nossa fé, ela pode fazer com que eu e você lutemos contra a vontade de Deus. E aqui, quando Paulo tem um encontro com Jesus Cristo, aqui em Atos 26, quando ele vira e fala assim, caindo todos nós em terra, olha o perigo da nossa fé e contra a vontade de Deus. Atos 26, 14 a 18. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui em outra versão, fala assim, todos nós caímos. E eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta, Saulo, você se revoltar contra mim. Ah, queridas, quantos homens e quantas mulheres que estão revoltados contra o próprio Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, não adianta você se revoltar contra Deus. Não adianta você se revoltar contra Deus, porque Deus é Deus. E eu quero te falar algo, a sua fé, ela nunca será maior que a vontade de Deus. Guarda isso no teu coração. Você pode até achar que é uma palavra dura, mas a palavra é dura. Ela é viva, ela é eficaz e ela o quê? Ela confronta, ela confronta. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero deixar isso no teu coração. Você não vai romper na sua fé. Você não vai romper na sua força. Não, você não vai. Você vai romper de acordo com a vontade de Deus. E se os nossos olhos não forem abertos, se os nossos olhos não forem abertos de fato e de verdade, nós jamais seremos usadas para abrir os olhos de outras pessoas. E é para isso que nós fomos chamadas. É para isso que nós fomos chamadas. Ah, queridas, nem sempre os nossos olhos serão abertos em tempo de bonança, tá? A maioria das vezes os nossos olhos são abertos em tempos difíceis. Por isso, a única coisa, guarda no teu coração, não desista. Por favor, não desista. Não desista, não desista, não desista. E mais uma vez, eu vou deixar algo no teu coração. Mulher, você é linda. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais.
Você é linda. E Deus, Ele quer te usar como uma mulher sábia. Ele quer te usar com poder. E eu posso te falar, não depende de força. Não depende de força. Depende da sua fé, de fato e de verdade. Você confiar no Senhor com todo o teu coração. Então, vamos orar. Eu vou falar do livro depois, mas vamos orar primeiro. Pai, obrigada, Senhor. Deus, que vitória, Deus, a gente está aqui debulhando essa palavra de uma maneira tão forte, de uma maneira tão real, de uma maneira, Pai, tão assim, de verdade, Pai. Ah, Jesus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nunca nos deixe, Deus, fazer dessa palavra uma lâmpada e fazer de Jesus um gênio. Não, Pai, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, Pai. Mas eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha a nosso favor. Nós não queremos ser mulheres que lutam contra a vontade do Senhor. Nós não queremos ser mulheres que se estribam no nosso entendimento. Nós queremos ser mulheres que rompam em fé, na fé que é gerada no nosso coração pelo poder da Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Eu te peço, meu Deus. Ah, Senhor, eu coloco a minha vida e a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui comigo agora. E eu coloco, Deus, a vida de cada uma das mulheres que vão ser tocadas por essa palavra. Levanta, Senhor, no nosso meio, mulheres de verdade. Mulheres que são apaixonadas pelo Senhor. Mulheres que conhecem, ó Deus, que de fato e de verdade não tem a ver com aquilo que nós queremos, não tem a ver com aquilo com que nós sentimos, mas tem a ver com filhas. Com filhas que são apaixonadas com o Pai e que sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e vive para te imitar, Senhor. Como o Senhor Jesus disse ali em João 4, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E eu te peço, Deus, no nosso coração, que aquilo que nos sustente, aquilo que nos sacia, seja fazer a tua vontade e não a nossa. E nos ajuda a romper em fé todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Meninas, eu vou tirar um print, vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print do livro, tá? Eu vou tirar uma foto do livro e vou colocar aqui nos stories e já vou, eu vou colar o site, que aí vocês vão lá. E tem também número de WhatsApp, eu vou pôr lá no link pra vocês. Mas como eu falei pra vocês, gente, eu quero mais uma vez frisar, o Mulheres Ensinando Mulheres, toda a renda é um ministério sem fins lucrativos. Tudo que a gente recebe para abençoar vidas. Ah, inclusive eu tenho uma coisa para vocês que eu havia esquecido. Sabe o que o Espírito Santo ministrou forte ao meu coração ontem? Eu vou estar, deixa eu ver, cadê? Tá aqui. Olha só, eu vou lançar um sorteio, que eu vou estar sorteando 10 kits da nossa Bíblia, e 10 livros devocionais. Vai ser dado para 10 mulheres, esses dois aqui juntinhos. Sim, eu vou estar lançando. Em nome de Jesus, eu creio que eu vou estar lançando essa semana para que a gente possa abençoar vidas. E o desejo do meu coração, gente, era espalhar. Mas eu sei que eu ainda não tenho condição de fazer isso. Mas tudo que tem entrado, nós temos investido para que mulheres e mulheres possam aprender a pescar, possam aprender a se habilitar, a, de fato e de verdade, manejar essa palavra, entender que ela é a única que leva a vida, em nome de Jesus Cristo. Beijo no coração de vocês, eu amo vocês. Por favor, me ajudem a dissipar essa palavra. Eu sei que essa palavra é só para as fortes. Essa palavra não é para as fracas não, tá, gente? Essa palavra é para as fortes. Essa palavra é para quem quer de fato e de verdade morrer para que Jesus Cristo viva através dela. Eu sei que essa palavra não é para as fracas. Eu tô cansada de saber disso. Mas Deus me chamou para treinar mulheres fortes. Se você tá aí, você tá sendo treinada. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Beijo, com Deus, amo vocês.